Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito importante nesse momento da história do Brasil, que é a República. Nós vamos refletir um pouco sobre o que foi a República nos primeiros anos, o que não deu certo ou por que não deu certo, o que foi essa República proclamada em 15 de novembro de 1889. Para isso eu chamei mais uma vez o meu amigo Vanucci para participar do vídeo. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que é república, né? República é um sistema de governo onde você se baseia na ideia de que tem que existir um líder eleito pelo povo. Daí a questão dos membros eleitos, que são representantes do povo, e o povo deveria, em tese, ter a liberdade para escolher esses integrantes e, ao mesmo tempo, tirar esses integrantes, se fosse o caso deles não cumprirem o que foi prometido, não cumprirem o acordo e etc. Então a gente se baseia na questão da soberania popular, né? Ou pelo menos deveria. Sim, a base da república é o povo, né? É o que dá sustentação a ela, né? Eu acho que o princípio da existência dela é justamente para o povo. E no Brasil a gente já tem um processo, acho que desde a sua fundação, um pouco o povo é afastado desse processo de fundação. Se a gente for ver e analisar o início da república, a gente já tem uma pequena elite, pessoas ligadas ao exército, um grupo ligado à agricultura. Principalmente os cafeicultores paulistas, Sim, aquele pessoal né? que ficou revoltado contra o imperador em 1888 por causa da libertação dos escravos, né? Eles se aglutinaram dentro do PRP, né, o Partido Republicano Paulista, e ali você tinha algumas alas, mas uma elite, né? Então você tem dois grupos ali elitizados que vão ser os articuladores da República, né? E com ideias, um dos grupos tem uma ideia bastante diferente, conservadora, por assim dizer, que são os positivistas. Tanto é que um dos lemas do positivismo acabou entrando na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Então, ela já começa com essa ideia, né? É uma ideia que não é uma ideia que vem do povo. O povo não pensou aquilo, é uma elite letrada que está pensando aquilo e, consequentemente, o povo também está ficando de fora, né? Até porque a questão da ordem e do progresso é justamente manter a ordem que já estava. Se a gente for analisar a questão de quem ficou no poder, que tipo de grupos assumiram, eles de alguma forma estão ligados às elites anteriores, às elites que faziam parte do Império Brasileiro, né? Até simbolicamente, que a gente está falando aqui, que eu acho que é uma coisa bem interessante, é a bandeira. Os movimentos republicanos que tinha ainda no Império, eles tinham como bandeira, basicamente uma bandeira dos Estados Unidos, pintada de verde e amarelo. E quando, de fato, a República é instalada, essas pessoas que faziam parte do movimento mais republicano, que não estão ligados a esses grupos que nós citamos, eles são deixados de fora e até a bandeira ganha um outro aspecto. Há uma substituição da bandeira do Império, apenas tira o símbolo do Império e coloca um brasão ali da República, né? Mais neutro, né? Então não há ruptura, há uma continuidade de uma elite. Você tira a questão da família real, mas a elite continua no poder. Então os mesmos grupos estão ali. Então... Até porque se você for imaginar o processo de proclamação da República, que é um grupo de militares que se junta num dia que decide... Militares não, né? Tem José do Patrocínio, outros caras que vão lá e protocolam a proclamação da República e que depois vão lá diante do imperador e dizem, ó, você tem que sair, né? O imperador já imaginava que isso tudo fosse acontecer de alguma forma, isso não era uma novidade para esse pessoal todo, para a elite, né? Sim. Agora o povo não sabia de quase nada, né? O pessoal que estava mais distante, o povo que eu digo, o povão, não a elite dos outros lugares do Brasil. E aí eu acho que a gente tem até um debate interessante que era o povo neste período, que a gente está chamando de povo, né? Você tem um grupo de pessoas que são ex-escravos, recém-libertos, que se deparam com uma situação praticamente abandonados pela política e pela sociedade, enfim. Você tem uma leva de imigrantes que está chegando, que vai ter o seu trabalho remunerado, e você tinha as pessoas que trabalhavam em outras atividades dentro das cidades. Então, a gente também não tinha uma classe social formada neste período, né? Ou as classes sociais bem estabelecidas. Então, o que também dá uma disparidade nessa luta, né? De um grupo, de uma elite organizada. Que mantém o controle. E um povo disperso. Agricultores que estão vindo, pessoas da Europa que estão vindo para trabalhar na agricultura, então vão ficar isolados ou vão trabalhar nas colônias, também isoladas. Explorados, né, de alguma forma, que
mas era trabalho livre. Só que é um trabalho livre muito exploratório, né? Se a gente for analisar, inclusive, alguns relatos da época em que o pessoal reclamava e começou a divulgar fatos sobre como eles eram tratados no Brasil lá no exterior para que não viessem mais imigrantes. Inclusive teve propaganda, o pessoal falando, não venham mais pro Brasil porque aqui o pessoal só explora, né? Que é a ideia que eles tinham. Sim, sim. Eles viviam de escravidão. Nesse período, já que a gente está próximo aqui nessa região, o doutor Blumenau, ele volta para a Alemanha, que é o fazer colônia também com pessoas livres, brancas, europeias. Não era um negócio tão fácil assim, tão simples. Até porque o trabalho era relacionado a uma exploração, né? Quem trabalhava era subalterno, era visto de uma maneira mais... Sim, você está ocupando uma vaga que até então era um escravo que ocupava. Então isso daí era um problema na época. E é um problema para a formação desse Brasil republicano, né? Que todo mundo imagina aí, e que se comemora dia 15 de novembro. Então duas coisas a gente tem a vinda dos imigrantes. A partir de 1870 já começam a vir esses imigrantes. Em 1880 esse número de imigrantes cresce muito. E a partir da libertação dos escravos a gente vai ter um número ainda maior, principalmente de alemães, italianos. Depois a gente vai ter os japoneses. E é um problema, né? Porque ao invés deles resolverem o que está acontecendo com os escravos ou os ex-escravos, eles preferem trazer gente da Europa para cá, supostamente porque eles eram mais capazes, mais inteligentes, trariam tecnologia nova, sabedoria, enfim. Ainda tem esse mito na história do Brasil. Ao mesmo tempo em que a gente tem a questão dos escravos que são libertos, mas que não são inseridos na sociedade, não são incluídos, né? Só para voltar na questão ainda do imigrante, você tinha as políticas eugenistas, né, no final do século XIX, e tem um ênfase ainda durante a primeira metade do século XX, e tinha uma projeção dessa política eugenista que era o branqueamento da população brasileira. Então, que nas contas de alguns estudiosos, diziam que até a sociedade brasileira iria se tornar branca dali por 300 anos, né? O eugenismo, a questão do darwinismo social, de que os brancos são superiores, né? Sim, essas questões foram um dos motivos para trazerem os imigrantes para cá. Então, esse era um dos pontos. Tem uma massa de escravos, de ex-escravos, que estão perdidos pelas cidades. Em alguns lugares, eles ainda mantinham uma vida até de escravidão, ainda na Bahia, no interior da Bahia. Tem registro que até demora para pegar, né? E essas pessoas que libertas vão para as cidades, normalmente são jogadas à margem, e aí você cria uma massa também de pessoas desocupadas, que não vão ter uma função ali social, capital, para essa elite. Então, também gera um problema social aí de pessoas desempregadas, de pessoas sem oportunidades, enfim, que são constantemente vítimas de preconceito. Então, os primeiros anos da República não foi um processo tão simples, né? Ele foi um processo complicado socialmente, essa teia social de pessoas todas envolvidas não foi uma coisa harmoniosa. Se a gente for pensar também a questão de que muitas dessas pessoas vão constituir os cortiços no centro do Rio de Janeiro, especialmente, quando a gente toma o centro do Rio de Janeiro como maior cidade do Brasil naquele momento, e que também vão ser expulsos depois por aquelas medidas de saneamento, de urbanização, promovida pelos prefeitos do Rio de Janeiro, pelo governador da época, que tem a ver também nesse processo da República que não resolve os problemas principais, os problemas sociais, né? A questão da exclusão desses ex-escravos que são jogados à margem da sociedade, que acabam constituindo as favelas, porque eles são expulsos nesse processo de higienização, de saneamento, de urbanização, para a zona mais afastada da cidade, né? Ou seja, aquela imagem que a gente tem até hoje de que o trabalhador vai para a periferia, ele mora na periferia porque dentro do centro da cidade é o espaço mais bonito, mais organizado, mais urbanizado. E que se mantém até hoje, né? A gente tem, durante a história da República, eu acho que um fato que fica muito claro, assim, é a empregada doméstica. O trabalho doméstico representa justamente essa continuidade da desigualdade social, né? Até pouco tempo não se tinha direito, né? Você tem toda a questão ainda, ter o quartinho da empregada, ela muitas vezes tem que morar no emprego. Porque é muito longe, Porque é longe, então ela trabalhava muito mais de 8 horas por dia, porque como morava ali, então também... Não tinha lei do trabalho que regulasse a quantidade de horas que a pessoa trabalhava. Acho que é bem emblemático isso. Tem um filme que é o Dia que Ela Vai Voltar, que justamente conta esse enredo, né? Então, a República, eu acho que a empregada doméstica representa justamente isso. Esse processo da elite sempre
no topo, né? E o povo, representado neste caso com a empregada doméstica, que está sempre servil, sendo explorada, tendo todas questões, né, trabalhistas sendo deixadas de lado. E isso na história da República. Então, o que a gente tem, para não ficar delongando demais também, é uma república baseada em duas partes, né? A gente poderia dizer que o Brasil é dividido: o Brasil das elites, o Brasil do povão, o Brasil da elite que vive muito bem, que tem um controle sobre a política, que está controlando todos os espaços possíveis, que se elege, que se sucede, as oligarquias, os coronéis, e do outro lado o povão que é excluído, que é marginalizado, principalmente os ex-escravos, mas também os imigrantes, pelo menos uma grande maioria dos imigrantes que continua sendo explorados. Ao mesmo tempo a gente tem também a formação de uma classe operária, a gente tem o crescimento das cidades, ao mesmo tempo a gente tem também a questão da urbanização e a gente tem um questionamento dessa oligarquia com o passar dos anos, a partir principalmente da década de 20, né? Não há participação popular na fundação da República. O povo não participa, né? Ou pelo menos ele não é pensado nessa questão da República. Mas ao mesmo tempo vai ter movimentos de resistência a esse poder das oligarquias, ao poder industrial. Vai ter movimentos de resistência que vão pedir principalmente melhorias nas suas condições de vida. Nós vamos ter a revolta da Armada, bem no início da República. Nós vamos ter o movimento de Canudos, a gente vai ter também a questão do contestado. Tem lá os caboclos que questionavam a questão da República e tudo mais, a centralização do poder, o controle de cima. A gente tem movimentos muito localizados. Você tem aqui no Santa Catarina o contestado, na Bahia Canudos. São movimentos muito específicos da região, mas que eu acho que eles mostram uma insatisfação com a elite, e que era uma insatisfação que poderia ser colocado em todo o país, porque o modo operante da elite brasileira era o mesmo, né? Tanto no sul quanto no nordeste brasileiro, ele não ia mudar muito, de explorar, de não perguntar para construir uma estrada de ferro e tirar as pessoas. Populações indígenas, os próprios caboclos que moravam aqui no Planalto Norte catarinense. Só que aí a gente tem também o movimento do tenentismo, que é o principal nesse contexto de questionamento da república como ela estava instaurada, né? A questão de exigir uma república mais democrática, de exigir uma república mais transparente, o voto, questões novas para aquele momento da história do Brasil, e que acaba culminando em 1930 com a Revolução, que coloca o Getúlio Vargas no poder. E que teoricamente dá um fim, né, nesse modelo de república, onde uma elite vai mandar, onde os trabalhadores não tinham direitos, teoricamente, porque na prática as pessoas vão sentir muito pouco essas mudanças. E claro que conforme a república vai andando, né, os anos vão passando, a participação popular vai mudando, né? Tinha-se uma narrativa do senso comum há 30 anos atrás que a população pouco participava no Brasil, né? De movimentos que saíram para a rua para manifestar. E talvez os mais conhecidos, assim, onde o povo saiu para a rua, seja em 68, alguns movimentos de 68, e depois no Direta Já, e depois em 91, né, com a questão do impeachment do Collor. Mais recente a gente tem outras questões também, mas eram os mais conhecidos. Então, conforme vai passando a transição de poder também, e as outras demandas vão aparecendo para o povo, também vai melhorando a participação popular, né, em alguns eventos. Claro que alguns a gente pode analisar, cada caso é um caso, mas eu acho que tem isso, porque em 1917, 19, vamos ter várias greves em São Paulo também, né, dos trabalhadores. A própria revolta da vacina, uma questão dessa querer construir uma cidade moderna, mas tendo que passar por cima, né, dos cortiços, das pessoas trabalhadoras, de ex-escravos, e expulsando essas pessoas do centro da cidade. Então eu acho que tudo isso é muito emblemático, assim, para se pensar quanto o povo participou da formação do ideal de república, mas ao mesmo tempo que houve movimentos de resistência que resistiram ou quiseram mudanças, quiseram melhorias de vida, né? Então acho que isso daí também a gente poderia incluir várias outras coisas nesse vídeo. Evidentemente ficaria muito longo. A ideia era justamente falar sobre esse primeiro momento da República. A gente poderia, com certeza, entrar na questão da democracia durante o governo Vargas, especialmente com o Estado Novo. A gente poderia entrar na questão da democracia sendo questionada nos anos 50. Aí a
gente poderia chegar no João Goulart e no golpe de 1964, na ditadura militar que acabou com a democracia no Brasil. E aí a gente poderia questionar também o que é a república nesse sentido, né? Porque a república ela pode ser uma república democrática ou não. E aí através da ditadura a gente teria uma nova situação em que existiria a república, mas ela não seria baseada na democracia. E evidentemente a gente poderia gerar uma série de outros questionamentos que poderiam ser pensados, se a república deu certo ou não, se a república foi bem ou não, se a república é melhor do que era na monarquia, né? A gente sabe que a monarquia era baseada na escravidão, então muita coisa poderia ser questionada. Tem gente, inclusive, hoje em dia que pergunta, mas não seria melhor a gente voltar à monarquia? Sim, essa questão da democracia, eu acho que é um problema a se pensar quando se fala em república, que nos primeiros anos é uma democracia bem disfarçada, e depois pensar essa questão de como o império estava estruturado e como os novos grupos que vão gerir o país, gerenciar o país, vão governar, as estruturas, aspectos da escravidão vão se manter. A elite dominante. Até hoje é assim, né? Se você for analisar, mesmo tendo transformado com a Revolução de 1930, a gente tem a elite no controle. E quando a elite se sente ameaçada, ela dá golpe, ou ela faz mudanças drásticas, e aí acaba gerando um círculo onde a elite está sempre no controle. Você tem alguns acordos sociais, né? São estabelecidos pela burguesia ou por outro grupo que possa aparentar determinada força em determinado período, aí para se manter o poder, né? Os aspectos culturais que também são bastante relevantes para se analisar a vida das pessoas e uma sociedade, eles não se rompem com o fim da monarquia e o início da república. Esses aspectos culturais de 300 anos de escravidão vão estar presentes na sociedade brasileira até hoje. Então é isso. Acho que a gente tem que pensar sempre nessa questão. A república é o quê? Para quem que ela serve? Que grupos dominam? Ou como é que a gente faz uma república realmente democrática, realmente participativa, representativa de verdade? Em que sentido a gente seguiria, por exemplo, Rousseau? A ideia da representatividade no sentido de que se não funciona, se o governante não é ideal, se o governante não age de acordo, a gente pode tirá-lo. Até que ponto o povo realmente pode participar dessa república, da democracia, e até que ponto a república é democrática. Então o que a gente queria discutir é exatamente a república. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem nos comentários, curtam, compartilhem e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês, tchau! Tchau, até mais!